e vamos ver o nosso querido presidente Lula inaugurando a maior usina de gás natural da América Latina, referência em energia limpa. Vamos ver o presidente da República, gente. Convencido a vir aqui para conhecer o projeto de um porto que naquela época era tido como um porto faraônico. Era tido como uma coisa tão exuberante que as pessoas normais não acreditavam que pudesse acontecer um porto na dimensão do Porto de Açu. E eu venho aqui 12 anos depois, 13 anos depois, e vejo que... Deixa eu dar um aviso aqui só que eu informei errado, tá? Nelson, a caneca Eu Declino a gente não tem mais para te oferecer, tá? Mesmo assim, manda e-mail para folhademocrata@gmail.com que a Xanda vê contigo, que assim, com a contribuição de R$200 você já tem acesso ao nosso curso de... Você já tem acesso ao nosso curso de roteiro para streaming com Vinícius. Isso você já ganhou. E aí manda para ela, tem a opção dos livros e a gente também tem, talvez, como você... Não, você mandou no Superchat. A gente tem a opção também dos livros em PDF. Então manda lá que a gente te encaminha. Tem acho que 4, 5 livros para a gente dar de presente para você. Manda lá que a gente vai fazer só essa correção, tá, gente? Porque eu me confundi mesmo, achei que ainda tinha canequinha. E a gente vai ter até isso. A Xanda lembrou também, eu estava em dúvida se a gente podia fornecer. Tem os livros físicos também, mas se não puder fornecer os livros físicos, a gente tem em PDF também. Tem um monte de coisa que a gente pode dar de presente, porque o nosso querido Nelson fechou a metinha lá. Vamos lá, gente. Aquele mega sonho da construção de uma coisa diferente está acontecendo na prática hoje aqui nessa extraordinária cidade. E é de se perguntar por que as coisas estão acontecendo. As coisas só acontecem quando você começa a acreditar que é possível fazer as coisas. Eu não conheço nenhum empresário estrangeiro, nenhum investidor estrangeiro que vai investir num país que ele não acredite na política do país, que ele não acredite na economia do país e que ele não acredite nas coisas que estão acontecendo no país. Ninguém joga dinheiro fora, muito menos quem tem muito dinheiro. Eu não sei se vocês percebem que para tornar minhas palavras verdadeiras, não sei se vocês já perceberam que só casa com comunhão de bens quem não tem bens. Já repararam? É só pobre que casa com comunhão de bens. As pessoas mais ricas não casam mais com comunhão de bens. As pessoas já casam, já fazem contrato. O que é meu, o que é teu, o que a gente conquistar daqui para frente é meu e teu. Mas pobre vai lá e casa comunhão de bens. O que você tem? Nada. A dívida para pagar o enterro, na verdade, é que a gente deixa. Então, o rico pensa assim. O rico, ele não coloca dinheiro onde ele não tem chance. Porque ele só pode colocar dinheiro num lugar que ele imagina, depois de muita pesquisa de mercado, saber que o dinheiro dele vai ter um retorno acessível. Para isso, o que o Estado tem que garantir? O Estado não tem que ser investidor. O Estado tem que ser garantidor. Então, o Estado tem que oferecer ordem política, tem que oferecer ordem social, tem que oferecer uma ordem econômica, uma ordem fiscal, tem que oferecer ordem jurídica e tem que vender uma coisa que eu considero muito importante, que é as pessoas acreditarem que as coisas vão acontecer de fato e de direito, chamada previsibilidade. Quando você tem todas essas coisas junto, as pessoas começam então a acreditar na possibilidade de fazer investimento. E se as pessoas encontrarem parceiros de outros países para trabalhar junto, acontece o que está acontecendo aqui. Ou melhor, se tiver um Estado que tenha dinheiro para participar como sócio, também as coisas funcionam melhor. E é assim que nós começamos a fazer no Brasil. Vocês estão lembrados, não faz muito tempo, eu penso que a memória de vocês ainda está muito fresca, a gente viveu
um período de obscurantismo aqui no país. A gente viveu um período em que ninguém queria receber o presidente do Brasil e que ninguém queria vir visitar o presidente do Brasil. Era uma coisa fantástica, porque nós saímos do Brasil mais alegre do mundo, o Brasil era considerado o país mais alegre do mundo, e o Brasil era considerado o país com mais esperança do mundo. E, de repente, esse país caiu numa escuridão. Ninguém acreditava no Brasil, ninguém queria vir aqui e ninguém queria receber o homem lá. Ora, o que nós fizemos quando chegamos ao Brasil? A primeira coisa é a gente recuperar a credibilidade que esse país merece junto ao mundo. Nós somos, na pior das hipóteses, a 10ª economia do mundo, na melhor, já fomos a 6ª economia em 2008, e no meio nós podemos ser sempre a 8ª economia do mundo, com viés de ser a 7ª. Para isso, nós temos que acreditar em nós e fazermos com que as outras pessoas acreditem em nós. Nesses 2 anos de governo, eu queria dizer para você o seguinte: eu já estive reunido com 54 países da União Africana. Eu já estive reunido com 27 países da União Europeia. Eu já estive reunido com 33 países da América Latina e do Caribe. Eu já estive reunido com a China. Eu já estive reunido com a Índia, já estive reunido com a Indonésia, já estive reunido com a Malásia, já estive reunido individualmente com muitos países europeus e já estive reunido com muitos outros países, inclusive muitas reuniões com os Estados Unidos, inclusive fazendo um acordo entre nós e os Estados Unidos na produção de energia renovável a partir do álcool. E a gente tem muita coisa para falar lá fora. Nós temos muita coisa para vender lá fora. Não apenas os nossos produtos de exportação, mas as ideias desse momento que o mundo está vivendo, em que a energia passa a ser o ouro do momento. Porque só se fala em transição energética, só se fala em energia renovável e sustentável, só se fala em etanol, se fala em biodiesel, se fala em hidrogênio verde, se fala numa série de coisas, e todas essas coisas o Brasil tem de sobra. E é aí que o Brasil pode ser o país mais importante nessa questão da transição energética. E agora inventar uma nova coisa chamada minerais críticos. Eu achava que era crítico, era nós seres humanos, mas mineral crítico, fala mal de que esse mineral? Ou seja, e aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Se para um geólogo era coisa antiga, para nós normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então, nós estamos construindo uma parceria dentro do governo, com a criação de uma comissão ultra especial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Até agora, me parece que nós só conhecemos o equivalente a 30%. Então, nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. A hora que a gente der autorização para uma empresa que ela achar, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquilo é nosso, aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. É simples assim. A gente não quer nada dos outros, a gente quer apenas garantir que aquilo que é nosso possa gerar riqueza para que esse país deixe de ser um país eternamente em via de desenvolvimento e seja um país altamente desenvolvido. É por isso que nós fizemos tantas universidades.
As pessoas não sabem, mas fomos nós que fizemos a maior quantidade de universidades no Brasil, sabe, desde que o Brasil foi descoberto. Fomos nós que fizemos a maior quantidade de escolas técnicas. O primeiro Instituto Federal foi fundado aqui em 1909, na cidade de Campos de Goytacazes, pelo presidente da República da época. Em 100 anos, eles fizeram 140 institutos. Nós, em menos de 15 anos, vamos entregar 782 institutos federais espalhados por esse país. Para a gente ver meninas como você, para a gente ver meninos como você, altamente qualificados do ponto de vista da sua formação profissional, porque é a qualificação do nosso povo que vai garantir a competitividade do Brasil. A competitividade na produtividade, na escala e a competitividade na qualidade. Porque não tem país do mundo que tenha se desenvolvido, não tenha, que antes não tenha feito investimento na educação, na formação do seu povo. E é isso que nós estamos fazendo. É por isso que nós criamos um programa chamado Pé de Meia. Não sei se vocês já ouviram. O ano passado nós descobrimos, depois de uma pesquisa do IBGE, que 480 mil jovens do ensino médio desistiu da escola para ajudar no orçamento familiar. E eu fiquei me perguntando, que país vai para frente se a gente permite que 500 mil de jovens todo ano desistam da escola para poder ajudar no orçamento familiar? Então nós resolvemos fazer um investimento. Os meus adversários fazem que é gasto. Eu digo, nós devemos fazer um investimento. Criamos uma poupança para que o jovem não saia da escola. O menino e a menina vão estudar, porque eles vão ter uma poupança que vai dar um pouquinho de dinheiro para ele mensal, R$200 por mês para ele, e no final do ano, R$1.000, se ele passar e se ele tiver 80% de participação na escola. Com 3 anos, ele vai ter R$9.000. E o que é maravilhoso é que acabou a evasão escolar dessas meninas e dos meninos na escola. Aí. Bem, é por isso que nós fizemos uma parceria com todos os prefeitos desse país e com os governadores, para que a gente, até 2030, a gente tenha no mínimo 80% das nossas crianças alfabetizadas até o 2º ano. Esse aí é o homem que tirou o Brasil do mapa da fome, gente. É o homem que tirou o Brasil do mapa da fome. Escolar. Porque hoje tem gente com 4 anos de escolar que não foi alfabetizada. Então é um crime. É um crime contra a economia desse país, mas, sobretudo, é um crime contra a soberania desse país. Um país desse tamanho, com tanta riqueza, nós fizemos esse compromisso e vamos cumprir. Da mesma forma que ninguém pediu para nós fazer o compromisso de acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030. E é por isso que nós vamos fazer a COP30 lá, fazer no coração da Amazônia, porque tem muita gente no mundo que fala da Amazônia, mas não conhece a Amazônia. Eu quero que eles se dirijam a Belém, participar da COP para conhecer o que é a Amazônia, ver as suas riquezas, mas também descobrir que embaixo de cada copa de árvore que a gente vê quando passa de avião, tem um extrativista, tem um indígena, tem um pescador, tem um pequeno trabalhador rural que precisa de dinheiro para sobreviver, senão ele vai desmatar ou vai facilitar o desmatamento para madeireiras criminosas. E isso a gente só pode fazer se a gente fizer as pessoas acreditarem e que as pessoas tiverem dinheiro para sobreviver. Maravilhoso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gente. O homem, o mito, o verdadeiro mito. O cara que faz total a diferença. Vamos ver Lula zerando a conta de luz e botijão para milhões de famílias. Vamos lá. Por exemplo, a partir de agora, nesse país, quem consome até 80 kW de energia não pagará mais nada de energia elétrica e quem consome até 120 vai pagar apenas a diferença entre os 80% e os 40%. Mais ainda,
é por isso que nós vamos anunciar, não sei quando é que vamos anunciar, vai ter que ser logo, porque logo está aí, é que as pessoas mais humildes desse país vão parar de pagar o gás a R$140 como pagam hoje. Vão parar. Não é possível que a Petrobras consiga tirar um botijão de 13 quilos, sabe, por R$37 e a pessoa na sua casa compra 130 ou 140. Tem muita gente ganhando dinheiro, ou melhor, pouca gente ganhando dinheiro às custas do sofrimento de muitos. Então nós vamos garantir que 17 milhões de famílias mais pobres tenham o gás de graça para poder cozinhar o seu feijão e o seu arroz. Quando você está no governo, você não pensa, você não acha, você não acredita. Ou você faz ou não faz. Essa é a diferença básica. Então eu fico só imaginando, gente, uma tese econômica que eu criei. Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. E pouco dinheiro na mão de muitos significa riqueza. Significa uma sociedade vendo o dinheiro circular. É por isso que nós vamos aprovar no Congresso Nacional que quem ganha até R$7.200, era até 5.000, parece que na emenda do Renan mudou para 7,5. Sabe? Quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país. Me parece que a emenda que o Lira fez aumentou para 7.200. Melhorou muito. Mas veja, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando as pessoas que ganham acima de 1 milhão por ano. Alguém aqui ganha 1 milhão por ano? Só se tivesse um jogador do Flamengo aqui, senão, que ganha por mês. Bem, aqui é o seguinte, quem ganha 1 milhão por ano vai pagar um pouquinho para que a gente faça com que as pessoas que ganham menos não paguem. O que chama isso? Aumento de imposto? Não. Chama-se justiça tributária. É isso que nós estamos fazendo e é por isso que tem algumas pessoas chiando. Algumas pessoas. E quando eu venho na inauguração de uma termoelétrica dessa, eu venho para dar exemplo de que eu tenho que sair do meu gabinete. No gabinete de um presidente, você não pensa que é de notícia boa, não. Só entra gente para pedir as coisas ou para reclamar. Então, quando eu vejo, sabe, inaugurar uma termoelétrica que vai, sabe, produzir 1,7 giga de energia, uma só que vai inaugurar um estado do tamanho do Rio de Janeiro, eu vou lá para pensar coisa boa, para oferecer coisa boa, para passar notícia boa para a sociedade. Porque não vocês ficam no telefone celular só vendo desgraceiro o dia inteiro, ou vendo mentira o dia inteiro. Então eu vim aqui para dizer para vocês, esse país que a gente sonha, onde meninas e meninos podem estudar, a gente pode construir o nosso sonho, a gente pode construir nossa família, a gente pode viver livre com o que a gente quiser viver, a gente pode viajar. Esse país está nas nossas mãos, ele não está na mão de ninguém. Ele depende muito do que a gente quer fazer ou não, da gente acreditar ou não. A gente não tem o direito de acreditar com incerteza, com dúvida. Porque quem fica discutindo dúvida o dia inteiro não vai para frente, gente. A dúvida é para a gente confirmar a nossa certeza. A coisa ruim é para a gente ter coragem de fazer uma coisa boa. Nós estamos provocados da hora que nós levantamos, da hora que nós dormimos. Eu acredito, eu posso, eu vou fazer. Ou eu desanimo e falar, está tudo muito ruim, é muito difícil, não vai dar certo, quero morrer. Aí ninguém vai para frente, gente. Nem para vir para esse país aqui, esse nosso querido Brasil, tinha ministro que vivia contando piada do Brasil aí fora. Tinha gente que ia lá fora para falar mal do Brasil. Vamos ver o que está acontecendo agora, para não falar de ontem. Vamos ver o que está acontecendo agora. Você tem acompanhado no jornal o tempo inteiro. O que é que fez o filho do Coisa? O filho do Coisa, que é deputado federal, de forma sem vergonha, deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos, pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o pai dele preso. Vocês acham que é correto? Mas a gente já tinha o tal do Silvério dos Reis, que traiu o Tiradentes. Agora nós temos um cara que está traindo o povo brasileiro.
Está traindo, não, Trump, taxa, porque estou perseguindo meu pai. Pelo amor de Deus, taxa. Eu vou dizer para vocês, o pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. É isso aí. Não merece. E ele não está... E ele não vai ser julgado pelo governo, ele vai ser julgado pela justiça. Ele vai ser julgado. Então é triste que tenha acontecido isso. É muito triste. Porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Então, isso é o filho do Coisa e o Coisa que estão pedindo para fazer. Ou seja, o cara que fazia a campanha embrulhado na bandeira nacional. O cara que fazia embrulhado na bandeira nacional, Brasil acima de tudo, acima de tudo. E agora, ele vai com a desfatatez, Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos. É uma falta de vergonha, uma falta de caráter, uma falta de patriotismo. Uma falta de patriotismo. Eu tenho dito o seguinte, com muita tranquilidade, o Brasil quer negociar, nós não temos contencioso com ninguém. O Brasil não tem, o último contencioso nosso foi a Guerra do Paraguai. Mesmo assim, porque o presidente do Paraguai da época invadiu o Corumbá. Ele invadiu o primeiro Corumbá. Então, mas nós não queremos conteúdo, a gente não quer briga, a gente quer negociar, a gente quer fazer comércio. Sabe quantos? Você sabe quantos mercados? Você sabe quantos mercados novos nós abrimos desde que eu tomei posse até agora? 398 novos mercados. Falta 2 mercados para completar 400. Quando completar 400 mercados, eu vou comemorar que não Pelé use o gol dele. Porque não é fácil abrir 400 mercados. É muita conversa, é muito telefonema, é muita carta. Tomando carta para todo presidente, sobre todo assunto. Se tem uma coisa que ninguém me pega, é com preguiça de conversar. Porque Deus me deu uma boca e uma língua para falar, e eu falo. Porque aprendi a falar, falo porque eu tenho que falar. E porque eu sei a importância desse país. Acredite numa coisa, em se tratando de transição energética, o Brasil pode ser um país imbatível. Tá? O país pode ser... Vocês estão lembrados que outro dia a gente era importador de gasolina, estão lembrados? Pois é, o Brasil já virou exportador de gasolina outra vez. A gente ainda importa um pouco de óleo diesel, sabe? A gente importa um pouco de óleo diesel, mas a gente também está aumentando a exportação de petróleo. E a gente não vai abdicar do petróleo por causa da energia limpa. Eu acho que no futuro a gente não vai precisar de ter combustível fóssil. Mas enquanto a gente tiver e a gente não ter energia limpa, a gente vai ter que utilizar o dinheiro do combustível fóssil para a gente construir a energia limpa, que é o que deseja todo ser humano no planeta Terra. Por isso que na COP, eu tenho chamado a COP da verdade. Eu quero que os presidentes dos países ricos venham aqui dizer se eles acreditam na ciência. Se eles acreditam que os cientistas estão dizendo que o planeta está correndo risco. Porque se eles acreditarem, eles vão entrar em acordo conosco. Nós vamos cumprir o acordo de Kyoto, nós vamos cumprir o acordo de Paris e nós vamos fazer um bom acordo aqui no Brasil. Um bom acordo. E que os ricos saibam que eles têm uma dívida com os países pobres. Nós somos 8 países da América do Sul que têm floresta em pé. Nós somos o Congo, na África, e a Indonésia que tem floresta em pé. O resto já desmatou. Então agora, se eles querem que a gente garanta a nossa floresta em pé, eles têm que colocar din-din para que a gente possa garantir a vida de quem mora na floresta. Um beijo, um grande abraço e parabéns da GNA.
Maravilhoso Luiz Inácio Lula da Silva, meus caros e minhas caras. Bom demais a todo mundo que está acompanhando todas as informações. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.